Olá, meu nome é Ana Cláudia, esse é o blog Viajando Papel e Tinta e vamos dar início a mais um blog. Hoje são 4 de abril e eu estava na preguiça de começar esse vlog, vocês não fazem ideia. As leituras continuaram. Comecei o mês lendo Todo Mundo da Formiga. Eu ainda prefiro muito mais Os Dois Mundos de Astrid John. Pra mim é fantástico, muito melhor. Esse daqui eu não curti tanto assim, mas a autora traz alguns temas bem interessantes aqui. A história é narrada em primeira pessoa pelo Luke. Ele é um adolescente, tá? Se eu não me engano, no seu segundo ano do ensino médio. Desde 6 anos ele sofre bullying do Nader. São agressões físicas extremamente pesadas e constantes. Ele não encontra muito apoio na família, nem na escola. E além disso, a família tem de lidar com o desaparecimento do avô dele na Guerra da Coreia. Então a autora vai trabalhar temas aqui de muita relevância, de muita importância. Gosto da escrita dela, da forma com que ela aborda os temas, mas esse não foi um livro assim que funcionou tão bem comigo. E dei início então a Paris é uma Festa do Hemingway. E assim, eu amo demais o Hemingway. Gosto muito da escrita dele. E aqui a gente tem um livro de não ficção, onde ele vai contar um pouco o período que ele passou na França. Até o momento ele não falou nada do Fitzgerald, que foi um grande amigo dele, mas eu espero que apareça mais pra frente, já que é outro escritor assim que eu amo demais. Eu gosto muito da escrita do Hemingway. Ele é uma pessoa assim um pouco desesperançosa com a humanidade, mas eu curto muito a escrita dele. Nesse momento eu estou aqui no aguardo do início da live, que vai acontecer no canal da Stephanie, que é a discussão final sobre o Conde de Monte Cristo, projeto organizado por ela e pela Tamira, do Resenha do Sonho. Estou aqui no aguardo ansiosa para essa live. Bem, cá estamos nós para mais um update. Eu quero comentar com vocês então que eu terminei Paris é uma Festa do Hemingway. Curti muito essa leitura, principalmente a parte do Fitzgerald. Dei algumas boas gargalhadas ali, principalmente com uma cena, tipo, um tanto bizarra até. No comment. Pra quem não tá ligando o nome da pessoa, o Fitzgerald é o autor de O Grande Gatsby, que foi uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. E o Hemingway é autor de O Velho e o Mar, que é outra grande leitura. Conheceram na Paris dos anos 20, tabularam uma amizade ali, o santo bateu, mas depois de um tempo eles acabam se afastando. Lembrando que esse livro não foi escrito durante esse período, ele foi escrito bem depois, já próximo da morte do Hemingway. E serviu como inspiração para o filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, que eu acabei reassistindo depois dessa leitura. É um filme que eu amo de paixão, acho incrível. E tanto aqui no livro como no filme, a gente consegue ver um Hemingway mais taciturno. E tanto no livro como no filme dá pra perceber que o Hemingway ele tinha algumas questões ali, um pouco relacionado com o histórico familiar dele, já que o pai dele havia cometido suicídio, bem como todas as marcas que ele teve após servir a Primeira Guerra Mundial. De longe, a minha parte preferida desse livro foi quando ele vai falar do Scott. Tem uma cena assim que eu gargalhei alto. Eu achei bizarra a cena. Vou tentar me fazer entender, eu sei que o YouTube me boicote. O Scott, ele era casado com a Zelda e o Hemingway não ia muito com a cara dela. A verdade era essa, o sopro dos dois não bateu ali. E certo dia o Scott chega pro Hemingway e fala assim, que a Zelda disse que o brinquedinho dele não tinha um tamanho adequado e que a brincadeira não agradava a ela por conta disso. Eu fiquei, cara, isso é coisa de você colocar numa memória. Ok, segue o baile. E, mas será que você poderia dar uma opinião técnica aí? Oi? Eu fiquei tipo, oi, como assim? Eu só ri dessa parte, e eu imagino o Hemingway rachando o bico de contando essa parte. Tava tirando uma da cara do Fitzgerald, assim, grandão, né? Isso fica claro desde o começo, quando ele emula o estilo literário do Fitzgerald, que é uma linguagem bem mais floreada, bem mais poética, e eu acho bonita, eu gosto bastante. Bem diferente da do Hemingway, que é mais direta, mais simples o possível, sem deixar de ser uma escrita impactante e com muita carga nas entrelinhas, muita coisa ali na entrelinha. São estilos completamente diferentes, né? E esse capítulo ele começa com o Hemingway emulando o estilo do Fitzgerald. Mas eu senti um pouco assim na sobrelinha todo o pesar que ele tem pelo amigo, que hoje figura entre os grandes escritores da literatura mundial, mas que poderia ter se tornado muito maior, um grande monstro da literatura, se não fosse a Zelda. Pelo menos essa é a visão do Hemingway.
Então eu achei muito interessante essa parte. E ele mostra um Fitzgerald bem dramático. Tem uma cena aqui que o Fitzgerald dá um piti danado, né? E fora outros casos que ele conta aqui que eu achei sensacional. Eu gostei de um livro do Henry, nada de novo sobre o céu. E eu acabei atrasando um pouquinho as leituras, porque depois que eu li esse livro, eu fiquei morrendo de vontade de reassistir Meia-Noite em Paris. E, ai, como eu amo esse filme. Aproveitando que eu tava assistindo, eu falei, quer saber? Eu vou reassistir também Perdido em Marte, que é um filme que eu amo demais. Eu amei o livro, curti muito a leitura. Eu prefiro o livro ao filme. O livro é muito mais completo, tem muito mais impacto do que o filme. Mas eu acho que sim, foi uma excelente adaptação. Eles cortaram algumas coisas que precisavam ser cortadas para condensar a história em 2 horas. Mas os roteiristas tiveram uma sacada genial, que foi aumentar um pouquinho a história além do final. Eu sempre falo com vocês que tem uma coisa que me irrita muito em final de livros, é quando o autor ele passa o livro todo, focando em alguns aspectos e deixando a resolução do conflito pro final. E aí quando chega no final, ele resolve o conflito e acabou o livro. E foi isso que aconteceu em Perdido em Marte. Então não foi um livro 5 estrelas pra mim por conta desse detalhe. E o filme veio a corrigir isso. Então o casamento do livro e do filme pra mim foi perfeito. Porque no final do filme, a gente tem o pós, o resgate do Mark. E isso eu achei fantástico. Esse pós, né, o que aconteceu com eles foi assim, muito legal de conhecer nessa visão do filme. E eu curti demais isso, então o filme ganhou vários pontos comigo. A bateria descarregou e acabou que eu não consegui falar mais com vocês ontem. Mas retomando a nossa conversa, eu concluí a releitura de O Conde de Monte Cristo recentemente e fiquei com muita vontade de reassistir ao filme, né? O que tem o Henry Cavill como Alberto Mondego e o Jim Caviezel como o Conde. Não é um filme fiel, tem muitas diferenças. Mas apesar disso, eu gosto muito do filme. E algo que eu reparei nessa segunda leitura do livro e reassistindo ao filme foi a questão da vingança, que são muito diferentes em ambas as obras. No livro, o único que ele efetivamente faz alguma coisa contra, que ele tem de provocar algo contra essa pessoa, é o Danglars. No caso do Cadar Rose, é a própria ambição dele, que leva ele à ruína. E no caso dos outros dois, que é o Fernand e o Villefort, fizeram merdas e das grandes e o Dantès só jogou no ventilador e espalhou pra todo mundo. E no filme, ele só joga merda no ventilador no caso do Villefort, né? E agora eu estou lendo O Ódio que Você Semeia. Eu estou na página 145, então estou bem avançada na leitura. Está sendo uma leitura muito interessante. E aqui a gente vai ter a Star. E certo dia, quando ela está saindo de uma festa com um amigo, ele é assassinado por um policial. Bom, finalmente eu vim aqui conversar com vocês, né? E dizer que terminei O Ódio que Você Semeia. Achei bem interessante a leitura. Eu gostei muito também da Star. Eu curti também muito o pai da Star. Ele tomou algumas decisões ruins na vida, porém isso não define a pessoa dele. E eu achei isso sensacional. Curti pra caramba. Acabei assistindo também a adaptação. Posso dizer que eu prefiro mais o livro. Depois que eu assisti a adaptação de O Ódio que Você Semeia, eu resolvi assistir alguns indicados do Oscar, em especial os que estão concorrendo a melhor filme. E eu acabei assistindo O Som do Silêncio. E foi uma história muito tocante pra mim. Foi uma história que me pegou bastante. O protagonista, o Ruben, ele toca numa banda e ele vai percebendo que em alguns momentos fica bastante difícil ele compreender o que está sendo dito e os sintomas acabam avançando muito rapidamente. Decide procurar um médico e descobre que isso não é algo passageiro, que essa perda de audição vai acabar se tornando total. Isso deixa ele em parafuso, o que é mega compreensível, e a gente vai acompanhar a jornada dele, passando por várias etapas, como negação, aceitação, recaída, recomeço, e eu achei incrível. Foi principalmente o trabalho de som, gente, foi perfeito. E pra mim foi super bizarro. No começo do filme tem umas situações assim que eu falei, gente, eu me vi ali, o desespero dele, porque pra quem não sabe, eu, desde muito pequena, tenho problemas sérios de audição. É o que acaba provocando infecções constantes no ouvido. Isso acabou provocando uma perda séria de audição. E durante uma limpeza, o médico acabou perfurando meus 2 tímpanos. Eu já passei por uma cirurgia de reconstituição do tímpano no ouvido esquerdo. Porém, o direito ainda não. Por toda a questão de acessibilidade a médico aqui na minha cidade mesmo. A cirurgia do ouvido esquerdo, então, eu fiz
em Campo Grande. Eu acabei ficando 2 meses entre o pré e o pós-operatório, devido ao repouso que é muito severo. Tinha que tomar muito cuidado no caminhar, no subir escadas, para não correr o risco de qualquer baque descolar o enxerto. Mas do ano passado para cá as coisas pioraram um pouquinho. Primeiro, a questão da máscara, que impossibilita a leitura labial, né? Isso dificultou muito a minha vida. E também a questão do uso do fone. Eu sou professora, então eu tenho de dar videoaulas e a melhor forma é com o fone. E também assistir aulas do curso que eu tô fazendo de inglês. Eu não sei se foi devido ao excesso do fone, mas desde o ano passado pra cá eu já passei por vários processos infecciosos no ouvido. Isso acabou agravando um pouquinho mais a perca auditiva. Voltando um pouquinho pro assunto do filme, né, eu achei muito sensível o trabalho de edição de som. Cara, foi incrível, eu achei sensacional. Pra quem tá despercebido pode achar que há algum problema no som do filme, mas não. Realmente conseguiram colocar o telespectador no lugar do protagonista. E esse processo gerou uma imersão tão grande no filme que em vários momentos eu fiquei desesperada pelo protagonista. Não ganhar de melhor filme, beleza. Eu ainda não assisti os demais filmes, mas eu quero muito que ganhe edição de som, porque o trabalho desses caras foi de uma sensibilidade ímpar, foi lindo, foi incrível e ajudou muito na imersão do filme. Então é isso, encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado, beijo e até a próxima. Tchau!